Ao vivo. Olá, Tutameia começa agora mais uma transmissão ao vivo, como sempre trazendo para você uma figura, um brasileiro, uma brasileira, um personagem que nos ajude a compreender melhor o Brasil em que vivemos, esse momento tão dramático, intenso, pelo qual passa o Brasil, pelo qual passam os brasileiros, para que a gente possa atuar melhor, viver melhor, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ela é a Anitta, que vai estar conosco agora, na próxima hora, conversando sobre educação, sobre o Brasil, tanta coisa que a Eleonora já vai contar, apresentar com mais detalhes para você. Antes, porém, eu quero te convidar a participar dessa conversa, não só mandando seus comentários, mas levando mais longe essas reflexões sobre esse momento que o Brasil vive. Então, divulgue nas suas redes, compartilhe com seus amigos e saiba que toda essa entrevista depois fica disponível para você rever, discutir, voltar em algum ponto para rediscuti-lo. Fica no nosso canal de vídeos no youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. Tutameia é escrito com letras maiúsculas. Tudo ancorado no nosso site tutameia.jor.br. Eleonora. Nita Freire, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco. Nita, que é Ana Maria Araújo Freire, que está lançando, viúva do Paulo Freire, que está lançando mais um livro sobre o Paulo Freire, que nós vamos discutir aqui. Nita pedagoga, que tem aqui muita coisa para nos contar sobre educação, sobre a visão do que está acontecendo no Brasil nesse momento. Mas eu queria começar, Anitta, te perguntando sobre a sua vida com Paulo Freire, como é que foi esse encontro de vocês, já numa fase mais madura, como é que você conheceu? Fala. A verdade não foi, o encontro mesmo não foi numa fase mais madura, né? Conheceram desde cedo, embora tenham ficado juntos, né, no final. Mas me conta pra gente como é que você conheceu o Paulo Freire. Eu conheci Paulo, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes desse programa, que eu já gostei desde o princípio, a forma como eles apresentaram, com o ambiente onde a gente está, que é uma coisa lindíssima, etc. Legal. Bem, eu conheci Paulo porque ele era de uma família de classe média empobrecida e não podia pagar escola. Por causa disso, mudaram de Recife, a família mudou de Recife para Jaboatão. O pai dele morreu uns 2 anos depois, como militar, como capitão da Polícia Militar de Pernambuco. Então, eles começaram a passar muita necessidade. Ele, a mãe, mais 2 irmãos e uma irmã. Eles eram 4 e a vida se tornou muito difícil. Quando ele acabou o primário, uma coisa super mal feita, lá em Jaboatão, um curso muito precário, ele queria entrar no curso secundário. E a mãe dizia que ele devia procurar um trabalho, porque a família estava à beira da fome, né? Eles já passavam alguma fome e que ele teria que trazer dinheiro para casa. Ele diz: minha mãe, eu quero muito estudar, eu quero ser professor. Eu quero ser professor. Ela saiu procurando em Recife, não foi fácil de achar uma escola que o aceitasse gratuitamente e, por coincidência, ela entrou na Rua Dom Bosco, 1013, aonde funciona. Aí eu tenho boa memória, sim. E onde funcionava o Colégio Oswaldo Cruz, de propriedade de meu pai e de minha mãe. Ele entra com 17 anos, no 2º ano, correspondente ao que a gente chamava de ginásio, correspondente ao 2º ano. Ele tinha feito o primeiro numa escola muito
numa escola irregular, ela não tinha nem direito de fazer, mas ela fazia, dava os cursos e no fim do ano os alunos faziam o exame num outro colégio que atestava que tinham completado a primeira série primária, a segunda série, etc. Pois bem, então Paulo entra no colégio do meu pai e ele sempre foi essa pessoa muito... a gente diz muito dado às outras pessoas, muito interessado no contato social, muito interessado em saber, não é, das coisas da vida, como eram, como se passavam, cada pessoa, o que tinha feito na sua vida. E assim ele ficou muito amigo da família dos meus pais. Por consequência, eu era criança e conhecia Paulo indo lá pelo menos no sábado ou no domingo. E durante a semana ele ia sempre, antes, quando saía do SESI, e que ia dar aula na escola de filosofia. Bem, depois disso, Paulo se casa com a Elza, o primeiro casamento dele foi com uma professora primária, ele foi dar aula para ela, para prepará-la para a docência, e se apaixonaram e casaram. Ele muito jovem, 23 anos, e assim eles foram vivendo intensamente uma vida, uma relação de contribuição de um para o outro. E, enfim, estavam muito felizes da vida. E assim viveram por 42 anos. Viveram. Então eu tinha essa proximidade com Paulo, porque ele foi um homem que tinha um espírito de gratidão muito forte. Ele achava que só tinha estudado. E é verdade, ele só estudou. Não é? O ensino regular, ele poderia estudar em casa, mas o ensino regular através dessa doação dos meus pais. Ele tinha uma gratidão enorme por isso. E aí ele enviuvou, e você estava... Como é que foi a sua vida? Você se casou também, teve filhos, como é que foi? Então, Paulo casou, e alguns anos depois eu me casei com o Raul. Ele era um rapaz, a família daqui de São Paulo, e eu findei vindo para cá. E aqui fiquei morando com o Raul. Nós tivemos 4 filhos, 3 homens, e a filha menor, e eu digo, já tenho 2 filhos com mais de 60 anos. Não é brincadeira ter 2 filhos com mais de 60. Mas estão aí, vivendo, estão enfrentando a vida, essa vida difícil. 2 moram em Nova York, e um conseguiu agora, recentemente, estabelecer um pequeno negócio dele no ramo que ele trabalhou 30 e tantos anos, que é de reparos e pinturas de apartamentos, de casa. Ele está muito bem. Quer dizer, vocês dois nesse processo, no decorrer da vida, você e Paulo Freire enviuvaram. Isso. E como é que vocês se reencontraram depois desse... Quer dizer, não houve esse tal reencontro, porque meus pais foram 2 vezes a Genebra para visitar Paulo e Elza. Então se hospedaram lá, Paulo foi buscá-los, tirou-os do hotel e levou para a casa dele. Então sempre existiu uma proximidade muito grande. Por isso que eu digo, não houve assim, ou um reencontro, uma coisa surpresa. Não foi. E aí quando ele voltou para o Brasil, ele voltou para a PUC. Ele voltou a pedido de Dom Paulo Evaristo Armes, ele veio para São Paulo, até porque ele não considerava seguro viver no Recife, porque a repressão ainda era forte. Ele voltou em que ano? Ele voltou em 79. Depois da anistia. Em julho, deram anistia, ele foi ao consulado e a cônsul do Brasil era Elza Gomes. Deu o primeiro passaporte da vida dele. Ele jamais tinha tido um passaporte. Então, lembrando que o AI-5, que acaba de completar 50 anos, atingiu Paulo Freire. Foi uma das primeiras pessoas a serem, enfim, impedidas de
lecionar na USP, quer dizer, ele foi... Não, Paulo nunca foi professor da USP. Sim, mas foi impedido de direcionar, ele teve que sair do Brasil, né? Eleonora, Paulo saiu do Brasil em 64, porque ele achava que não ia sair, que não queria sair. E ele estava no Recife, foi convidado para responder a 2 inquéritos, um policial militar muito pesado, e dali disseram que o rapaz, o capitão que datilografava, que era um homem muito cordial, disse: Paulo, estão pedindo, envie peça para o Rio. A peça é você vai ser mandado para o Rio. Aí teve toda aquela discussão, porque o Exército queria que Paulo pagasse a passagem dele. Ele disse: não, eu não vou passear, eu não quero. E, não, o senhor vai pagar. Então, o reitor da universidade, que apesar de ser um homem de direita, não era extrema-direita, mas um homem que tinha uma visão mais de direita, ele era muito lúcido para certas coisas. Ele disse: é impossível que você pague a passagem. A universidade paga. Aí pagou e de volta. Paulo disse: pague só de ida. Eu estou suspeitando que eu não volto. E assim foi. Paulo ficou no hotel, recebeu a visita de uma pessoa desconhecida e disse: vamos sair agora do hotel, porque você vai ser procurado logo, amanhã, sei lá, para ser preso. Então, nós estamos conversando para você ter um abrigo na consulado da Bolívia, porque os outros países da Europa receberam muito poucas pessoas e estavam lotados. O Chile tinha recebido mais gente, mas estava a cota chega. Então, no final, Paulo chegou lá, eles não queriam deixar entrar. E Paulo disse: olha, eu entro se depois, até 6 da tarde, meu salvo-conduto chegar, vocês me botam para fora. E ficou aquele, negociou com essa facilidade que Paulo tinha, e ele ficou, então, na embaixada no Rio de Janeiro, que naquele tempo não estava ainda em Brasília. Ele ficou na embaixada e ficou esperando 40 dias que o Brasil desse um salvo-conduto para ele sair do país. Não é? Ele sofreu muito, aí ele teve a justa raiva, como ele dizia. Paulo dizia: para a gente fazer as coisas e fazer as coisas profundamente arraigadas na verdade, a gente tem que ter raiva. Se a gente não tem raiva, e se eu não tivesse raiva da injustiça de 90% do meu povo analfabeto, se eu não tivesse raiva disso, eu não teria me dedicado, eu não teria dado a minha vida por isso. É porque eu tive raiva. Como é possível uma elite, uma casa grande, que se dizia um pouco naquela época, sobretudo no Recife, com Gilberto Freire, e que hoje se fala muito, né? Eles, que isso? A casa grande impede as pessoas de ser. E foi a isso que ele se dedicou, não é? Pessoa ser, um ser sujeito, e não apenas objeto de mando. Quando, naquela época, as classes subalternas eram apenas objetos sem direito a nenhum pensamento, sem direito a nenhuma ação, objetos de manipulação da classe dominante. Então, no final, ele ficou, não, ele ficou preso, ele foi, não, desculpa, não ficou preso, ele foi para a embaixada, conseguiu entrar e logo no outro dia chegou uma autorização da Bolívia de que ele poderia ficar como um homem acolhido pela Bolívia. Ele esperou esses 40 dias, que eu já disse, chegou salvo-conduto, então o embaixador o levou até Santa Cruz de la Sierra. Lá o embaixador disse: olha,
agora eu volto nesse mesmo avião. Né? Ele botou o Paulo na janela, sentou junto e disse, aqui ninguém passa. Entende? Quer dizer, salvou mesmo a Paulo. E daí Paulo voltou, então, bom, fez uma carreira toda lá fora, escreveu os livros. E Paulo foi, na hora que desceu, ele foi no outro avião para La Paz. E chegando lá, ele passou mal, com pressão alta. A pressão dele, que sempre tinha sido normal, ele ficou com a pressão alta e ficou de cama. Então as autoridades lá já o procuravam numa pensão onde ele morava, porque já tinham vindo ao Brasil fazer contato para Paulo trabalhar num programa de alfabetização. Quando houve o golpe da Bolívia, então Paulo disse, não tem mais sentido, eu não posso mais fazer parte de um programa de um governo de direita. Eu peço um salvo-conduto para que eu possa deixar a Bolívia. Então eles deram só para o Chile. Paulo pediu para o Chile, porque já tinha muitos brasileiros, e eles já acenavam com a possibilidade de Paulo trabalhar na questão da alfabetização. Paulo foi então para o Chile, lá ele trabalhou muito, foi muito querido, mas no final a coisa é interessante, porque o ciúme e a inveja andam golpeando o mundo todo. Né? Denunciaram Paulo a Eduardo Frei de que ele tinha escrito um livro que falava mal do Chile, do presidente, do povo chileno, de tudo. Tinha arrasado com o Chile. E vocês vejam. Aí Paulo, que livro é esse? É a Pedagogia do Oprimido. Paulo disse, não é possível. Eu tinha que interpretar assim. Aí disse Chanchol, Jacques Chanchol, que tinha sido que deu emprego a ele e que tinha uma amizade grande, inclusive que a mulher dele, Chanchol, era uma brasileira. Disse, olha, como eu já mandei datilografar todo o livro, eu te digo o seguinte, você vai lá, peça a sua mulher, Maria D., para ir na minha casa e pedir a Elza que entregue os manuscritos. Não terá importância. Eu já tenho eles datilografados. Paulo nunca tinha percebido a grandeza dele, a importância dele, um manuscrito dele. Não tinha, não é? E então essa coisa foi dada e Chanchol leu, mostrou para o presidente, mas nisso Paulo dizia assim, sabe de uma coisa? Só me batem num lado da face. Eu estou num país estrangeiro que eu gosto, que eu amo, mas que parece que não me quer mais. Já bateu desse lado, eu não vou dar a minha outra face. Eu vou sair daqui. Porque nesse momento ele já tinha muitos convites de universidades do mundo todo, sobretudo dos Estados Unidos, e tinha o convite para ir trabalhar no Conselho Mundial das Igrejas em Genebra. Não é? Então, e é interessante, eu queria contar a história dos manuscritos. Ele passou, como já disse, para as mãos do Chanchol e viram, as autoridades lá viram, e ele ficou com esses manuscritos. E tinha, no fundo da casa deles, ele tinha construído um escritório para ele. Tinha todos os livros dele, uma sala, banheiro e tal. Numa prateleira mais alta de tudo, ele foi um dia e colocou que só podia ser manipulado com escada. Ele subiu, enterrou aqueles escritos lá. Quando veio o golpe, que tiraram os livros todos, fizeram montanha para incendiar livro de todos os subversivos, não é? Aconteceu que esses manuscritos ficaram sem serem vistos lá no fundo. Sim. E quando ele voltou, anos depois, ele entrou na casa dele,
tudo estava mais ou menos... Alguns objetos que acharam muito bonitos ou muito práticos levaram. Mas, em geral, a casa estava montada. Só não tinha a biblioteca que tinham queimado. E ele, então, descobre esses manuscritos de Paulo. E aí diz, Paulo, os manuscritos se salvaram. Olha, eu estava casada com Paulo nessa ocasião. Paulo ficou muito contente, né? Ficaram... Então, um presente. quantos anos depois? Décadas depois? Olha, Paulo saiu do depois. Chile. Paulo saiu do Chile. Como é? Paulo saiu do Chile em 65, não é? 65. Não. O ano de 69, ele viveu nos Estados Unidos, dando aula em Harvard, quase o ano todo. Então, 68 foi depois até do AI-5, o 68. O AI-5, Paulo tinha um habeas corpus para vir visitar a mãe dele no Natal e não pôde vir, porque o negócio foi no dia 13, não é? E o nome dele estava lá. Nossa, Paulo foi tirado fora, não foi pelo AI-5, foi pelo AI número 1, e já estava banido, já era considerado uma pessoa não grata ao governo e ao povo brasileiro, não é? Então, Paulo começou a ser perseguido desde o princípio. Desde 64. Tá? E como é que foi essa... Então, vocês então ficaram viúvos, e esse que você falou que não é um reencontro, que vocês, na verdade, tinham as famílias muito próximas. Muito próximas, Mas como é que foi esse... Enfim, vocês, de alguma maneira, se reencontraram? Nós nos reencontramos. Como foi, quando Paulo voltou, o avião... Em 79. Em 79, o avião desceu em Campinas. Não, em Campinas. Não é? E o avião ia tocar primeiro no Rio. Quando um avião da Suíça, quando o comandante avisou que o tempo estava muito ruim no Rio e que ia descer, então, primeiro em São Paulo, Paulo disse, meu Deus, eu não sou um homem pretensioso nem orgulhoso, mas eu estou achando que é para me prender. Vai tocar primeiro lá. Mas tinha sido mau tempo mesmo e já tinha sido um fato pensado pela equipe que estava o recebendo. Já tinham chegado lá de noite, de véspera, passado o tempo todo lá para não chegar fora do horário e prenderem Paulo. Mas Dom Paulo estava lá, a reitora da PUC, muita gente importante e desimportante também, alguns que foram, como Paulo dizia, para o outro lado do Rio, né, que eram líderes de esquerda e que se entregaram totalmente às bravuras da direita. Não é? Então, Paulo chegou já com um acordo com Dom Paulo que ele iria dar aula na PUC. Então, ele visitou depois o Rio, porque tinha amigos, tinha a irmã dele que morava lá em Campos, e depois ele foi para o Recife. Ele disse que não podia chegar direto para o Recife, que ele podia ter até um infarto de emoção. Que Paulo amou, eu digo no livro, Paulo amou aquela cidade de Recife como se um amante fosse. Eu não sei se vocês conhecem uma poesia que está publicado num dos livros ela tinha sido publicada, mas depois eu encontrei os originais e vi que tinha sido transcrita com alguma diferença. Então, nós transcrevemos num dos livros com Sérgio Guimarães, que agora eu não tenho certeza. É num dos livros falados de Paulo com Sérgio, que tem a poesia inteira como ele escreveu, porque eu tenho os originais. De um trechinho? Eu não tenho... Eu sou ruim para essas coisas, viu? Decorar. Mas é uma coisa emocionante, essa poesia de Paulo. Nos 70 anos dele, na festa em Pernambuco, no Recife, chamaram um declamador profissional. O homem declamou essa poesia, uma
coisa belíssima, muita gente chorou, né? Muita gente chorou. Se vocês quiserem, depois eu passo a poesia. Né? Um dia... Você não está contando pra gente, e aí? Como é que foi os dois viúvos? Ela quer saber o romance dos pombinhos ali. Mas olha... Como foi que se encontraram? Como é que foi? Como foi que resolveu começar a namorar? Como é que foi? Fui eu que convidei ou foi ele, né? Então, na minha casa ou na sua? Bem, aí Paulo voltou, eu fiquei viúva em 85, em 86 Paulo ficou viúvo e ele era meu orientador de mestrado, da minha dissertação de mestrado. Aí ele parou de trabalhar, aí um dia eu telefonei e disse, olha Paulo, eu estou com muitos encargos e despesas, os meus filhos estão emancipados, a minha filha entrou na Unicamp, e isso e aquilo outro, eu preciso ganhar dinheiro. E com esse negócio de estar dando aula, ainda mais algumas aulas, aquela coisa política muito, vamos dizer, como Paulo dizia, muito sem vergonha que tem na PUC, de você cortar os seus inimigos e colocar os seus amigos, eu fiquei numa muito ruim por causa disso. E aí Paulo disse, não, espera um pouco, você termina a sua dissertação, que está muito bonita, e depois você vai fazer o que você quiser. Ele disse, Nita, fiquei apavorada aquela hora. Ele disse, misericórdia, essa mulher vai fugir de mim. E eu quero estar ao encalço dela. Então, não, daqui a umas 2 semanas a gente começa. Tá bom? Tá bom. Então você espera, eu digo, vou seguir o seu conselho. Porque ele não determinava nada para ninguém. Para mim, para ninguém. Então, 2 semanas depois, nós começamos a orientação. E foi muito interessante, porque ele disse, olha, você traga um gravador e toda vez que eu te chamar a atenção, eu vou falar, se você quiser, você grava para rever em casa o que é que eu te disse. E você sabe que meu gravador não funcionou nesse dia, então não tenho gravado as primeiras falas dele. Aí ele está assim, de repente, aí ele começou de perna cruzada a jogar a perna assim. Eu digo, Paulo está sentindo alguma coisa, o que que tem? Quando ele estava preocupado, angustiado, ansioso por alguma coisa, ele jogava assim, com aquela perna. Aí ele chegou, Nita, aí eu me virei para acionar a maquininha. Aí ele olhou para mim e disse assim, estás tão bonita, Nita. Deus meu, o que é isso? Aí eu fiquei muito sem jeito, dei uma risada assim e fiquei na minha. E continuei a ler. Aí ele com um papel na frente, ele se ficou totalmente analfabeto, ele não sabia. Não sabia, não conseguia ler mais nada, e nem escutar o que eu dizia, né? E aí ele disse segunda vez, aí ele disse assim, eu queria que você ficasse para o almoço aqui em casa, para a gente conversar um pouco aí de tarde, fica. Eu digo, Paulo, eu tenho que ir embora para cá. Você tem o quê? Teus filhos estão todos fora, a Eliana já estava na Unicamp. O que você vai fazer? Fica aqui, fica comigo, então. Eu fiquei para uma raiva de uma fulana que eu nem sabia que estava lá, que apareceu na hora do almoço, e ela bancava a dona da casa. Dizia, Anitta, não faça cerimônia, você quer isso? Paulo, você já comeu carne de porco ontem, não pode comer hoje, hein? Era assim, a própria dona da casa de Paulo. Eu fiquei quieta. Aí quando foi uma hora, ela disse, olha, Paulo, eu trouxe a minha dissertação. E depois que a Anitta foi embora, eu vou ler para você. Aí Paulo, com toda aquela mansidão e doçura, disse, olha, eu posso escutar você, trabalhar um pouco você, a sua
monografia. Mas não vai ser hoje, porque Nita vai sair depois de você. Isso era tipo... Aí eu digo, tá, mas aí ele foi cortar o cabelo, porque ele ia para Nicarágua. O cabelo e a barba. Aí quando ele voltou, ele está bem a minha barba, o cabelo, tal. Eu digo que são coisas que Paulo nunca me disse, ele nunca me perguntou, né? Alguma coisa. Aí, de repente, ele falou outra vez, que eu até depois ria muito. Paulo, tu só sabias dizer que eu estava bonita. Ele dizia, eu tinha medo de dizer uma coisa muito forte e você me dá um fora. Não queria passar. Então, ele falou e eu ri. Ele disse, olha, foram as tuas barrocas que me disseram que tu querias. E foi assim. E aí, nos encontramos, depois ele foi para essa viagem, depois ele foi a Cuba. Aí quando voltou, disse, não, eu chegando, aí eu te procuro. E ele não me procurou, eu disse, que coisa incrível, telefonei Genildo, do empregado. Não, ele já chegou, mas ele foi para a praia. Ele tinha uma casinha aí na praia, em São Paulo. Eu digo, ai, danado, peguei o bicho na mentira. E então, no dia seguinte, eu vou dar aula na PUC. Quando eu entro no banco, eu vejo na fila do banco, lá está lá Paulo Freire. Aí eu cheguei por trás e vira, toma um susto horroroso. Ai, eu estou precisando tanto falar com você, mas eu não estou querendo falar mais com você. Eu simplesmente estou dizendo que estou te vendo aqui no Brasil, tá? Aí eu saí, porque eu já tinha feito o que eu precisava, ia saindo, e eu tive passos largos, e ele andava devagar, ele começou a correr, Nita, Nita. E aí eu fingia que não estava mais interessada. Isso é o jogo, né? E ele disse, não, eu queria que você fosse almoçar amanhã lá em casa, para eu acertar umas coisas com você. Realmente eu fiz errado, essa coisa assim de não ter te dado notícia logo que cheguei, tal. Aí o Paulo, não vou. Aí no final, findei achando que ia. E aí é engraçado, quer dizer, desde o princípio que eu tratei Paulo como uma pessoa que eu respeitava muito, 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 em todos os aspectos, intelectual, como homem. Mas a partir daquele momento, eu fiquei sentindo Paulo muito mais como um homem que poderia ser um homem meu, do que simplesmente um cara famoso no mundo todo, não é? Porque aí eu vou para sair, eu boto um vestido, e fui botando e tirando, a cama ficou cheia de vestido. Aí eu disse, não, esse tá bom para conquistar. Eu era bastante magrinha, era um vestido que tinha as costas totalmente nuas, eu botava sempre um casaquinho. E conforme a temperatura lá, eu tiro o casaquinho e fico com o vestido. Mas foi assim. E aí, a partir desse dia, ele me chamou, eu acho que esse diálogo que eu tive com o Paulo é uma coisa muito bonita. Paulo disse, olha, Anitta, eu sou um homem doente e acho que terei poucos dias de vida. Talvez alguns poucos anos. Você já ficou viúva, sofreu muito. Eu não gostaria de dar motivo de você sofrer mais. Então eu acho que a gente deveria acabar esse romance como está agora. Aí eu disse, Paulo, se tu fosses um homem marcado para morrer, que é um ditado muito nordestino, né? Marcado para morrer, daqui a 2 anos eu ia viver os 2 anos com você. Aí os olhos dele ficaram assim. Ele simplesmente ficou louco com essa minha declaração de amor, que ia até o momento, se existisse, desse sacrifício dele de morrer, não é? Mas foi assim. Aí ele me tomou pela mão e disse, vamos almoçar.
Aí, a partir desse dia, a empregada ficou emburrada, mas vocês podem imaginar. Ela era dona da casa já há mais de um ano, então ficou louquinha com a história. Vocês ficaram juntos quantos anos? Uns 10 anos. 10 anos. Aí você acompanhou muito essa produção dele, essas viagens, essas... Outro dia até era uma coisa que eu não tinha uma consciência muito clara, mas Alípio Casale disse: Nita, Paulo era tão confuso de fazer aquelas agendas dele, porque essas coisas burocráticas, Paulo não gostava, não sabia fazer direito. Foi a partir de você que ele começou a ter uma agenda, até que as pessoas confiavam mais, porque ele marcava, aí 3 meses antes ele dizia: olha, eu não vou poder ir. Ele se aperreava, às vezes, por causa de Elza. Sair, deixar ela muito doente, e ela poderia ter um infarto de repente e morrer, que foi assim o caso dela. Então, eu fiquei fazendo a agenda dele, fiquei ajudando em algumas coisas mais, participando mais. Às vezes ele ia para aula e dizia: olha, vamos comigo, porque hoje eu vou tratar disso, isso aqui, queria que você me ajudasse. Eu fiquei participando da vida dele extraoficialmente, não é? E assim foi se passando. Assim, quando ele escreveu o que foi realmente... Paulo ficou 10 anos sem escrever. Por quê? Porque ele não tinha ânimo para escrever. Paulo perdeu todo o elan. Por 2 motivos. Primeiro, Elza, muito doente, o deixava muito abalado, assustado. E segundo, porque quando Paulo chegou, a recepção foi uma coisa estrondosa. Mas pouco tempo depois, os intelectuais do Brasil, de São Paulo, sobretudo, começaram a dizer: esse homem está tomando o meu lugar, esse homem está tomando... Que Paulo não tomou lugar de ninguém e nunca pretendeu fazer isso. Paulo criou um campo de conhecimento e tinha tanta generosidade em distribuir isso que ele foi ficando muito querido, muito popular nesse sentido, não é? Então, houve uma certa rejeição. Então, Paulo estava muito desanimado, não escrevia. Aí, depois, Elza morreu. Um ano depois nós nos casamos, e então ele disse: agora eu vou retomar os escritos. Foi quando a Erundina convidou para ele ir para a secretaria, não é? E ele foi para a secretaria 1 ano mais sem escrever. Que luxo, hein? Paulo Freire, secretário da... Olha, ela disse: eu só tive secretário-ministro. Você vê o Zé Eduardo Cardoso, que era o mais novinho, era um menino, uma graça aquele rapaz. Quando ele entrou, era muito jovem, tinha sido colega de escola do meu filho mais velho, e um rapaz de muita maturidade, não é? A gente vê pelo discurso a favor, defendendo Dilma Rousseff, foi uma das locuções mais bonitas e precisas que eu já ouvi. Eu disse isso a ele depois. E uma peça, quer dizer, perfeita enquanto defesa, não é? Enquanto defesa de uma pessoa que não tinha culpa nenhuma daquilo que estava sendo acusada, e ele deixava isso muito claro, com uma erudição enorme das palavras do direito, mas sem abusar dessas palavras que nós outros mortais não sabemos, não é? Então, eu gosto muito de Zé Eduardo. Sempre gostei, ele sempre gostou muito de mim, de Paulo. Depois tinha Paulo, que não ficou ministro, porque Lula não foi eleito no primeiro... Em 89. E tem tantos outros que foram ministros ou que tinham capacidade de ser ministros, né? Bom, a gente está falando aqui tanto da importância de Paulo Freire, né, do papel dele na educação brasileira. Vamos deixar isso mais explícito. Qual foi a importância de Paulo Freire? Qual é o papel dele na educação brasileira?
Olha, a importância de Paulo é que Paulo, ele refletia profundamente fincado no presente, nas raízes do presente. Sem abandonar o passado, ele olhava o passado, mas ele trazia para esse presente, para ele, como ele dizia, até um certo adivinhar do que poderia ser o futuro. Daí que a obra de Paulo, o livro 50 anos, Pedagogia do Oprimido... Que se completa esse ano, né? Na verdade seria o ano passado, em 20, mas começou a ser comemorado esse ano e está sendo no mundo inteiro. No mundo inteiro, já fui a vários lugares, Estados Unidos, Europa e tudo. Agora, recentemente, teve na Alemanha também. Eu não pude ir mais por motivo de saúde, muito difícil para mim, porque eu estou com uma locomoção complicada. E esse livro de Paulo, 50 anos, ele está numa lista, eu até devia ter trazido para não errar, ele está em 2 pesquisas, presente em 2 pesquisas. Uma feita em Massachusetts, em que Paulo é considerado o 3º intelectual, Sim. Não é? Mais citado no mundo. Mais citado. Eu depois te passo os dados mais corretos. Tem uma pesquisa do Google Scholar. Ele é o 3º mais citado do mundo. Exatamente. Atrás de um filósofo e de um sociólogo dos Estados Unidos. Isso é. Que na Thomas Terra Kuhn e o Everett Rogers. Exatamente. E ele depois foi, ou ao mesmo tempo, uma pesquisa nos Estados Unidos também, pela Universidade de Colômbia foi essa. A outra é a pesquisa, foi feita em Londres, por um economista, e coloca Paulo entre os 100 autores, vamos dizer, permanentes, consagrados, que são clássicos, que ninguém vai tirar esse lugar deles. Paulo está no 99º lugar, quando passa na frente de... Aqui no Brasil, a pessoa diz, estou escrevendo sobre Habermas. Então, tem toda uma vantagem de estar trabalhando um alemão. Esse alemão está muito depois de Paulo. Foi classificado muito depois. Como todos esses intelectuais franceses e alemães, que são muito valorizados em estudo no Brasil, todos eles estão abaixo de Paulo. Né? Paulo é o único brasileiro que está nessa lista de mais citados e mais estudados nos países de língua inglesa. Porque a pesquisa, as 2, não ficaram só locais. Elas foram para a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Inglaterra. Né? Então, a gente está falando aqui de Paulo Freire, do legado, da importância do Paulo Freire, e parece incrível que hoje exista no Brasil movimentos, pessoas, né, que atacam o Paulo Freire, que não querem que enfim, o seu trabalho seja divulgado. Existe um movimento de regresso, de retrocesso tão forte. Como é que você entende isso que está acontecendo no Brasil, esses ataques que o Paulo Freire tem sofrido já há algum tempo? Né? Como é que você encara esses ataques? No ano passado chegou a haver um movimento que acabou sendo derrotado exatamente há 1 ano, né? Em dezembro do ano passado foi derrotado, um movimento, uma tentativa de tirar dele o título de patrono da educação brasileira. Foi uma coisa que dependeu de tanto esforço, um pouco meu e muito de Erundina, que foi a que lutou na Câmara para consagrar Paulo como o patrono da educação brasileira, e de repente alguns, vou dizer até o nome feio, alguns moleques por aí resolveram que deviam tirar esse título. Um deles, 2 deles são vereadores por São Paulo, né, e fazem parte do movimento Brasil Livre,
tiveram endosso do que foi eleito agora para governador de São Paulo, tiveram endosso agora esqueci o nome, de um deputado do DEM. Nossa, esqueci até de qual é o estado, Rodrigo alguma coisa. Então, eles fizeram um movimento e você pode fazer qualquer ato que você queira modificar no Brasil, você dá entrada com mais de 2.000 assinaturas, você dá entrada no Senado. Então, eles fizeram isso, deram entrada no Senado, pedindo que tirassem Paulo como patrono da educação. Então, Erundina, no mesmo dia que ela soube lá, ela se comunicou comigo e nós criamos um movimento aqui em São Paulo. Foi um movimento, não foi uma coisa muito grande, mas foi consistente, foi forte, foi eficiente. E então, a Fátima, olha agora, que foi eleita governadora, Fátima Bezerra, amiga, que foi uma pessoa que no dia do impeachment da Dilma, ela disse alguma coisa, lembrando Paulo Freire, nesse momento terrível do Brasil. Fátima é uma pessoa muito lúcida e fez uma audiência pública. Então, muita gente foi, gente que tinha sido do PT, que tinha saído, foi muita gente, passou por lá e então se conseguiu barrar essa proposta. Agora, com esse novo governo que vem aí, eu acho que muito possivelmente nós vamos ter que enfrentar novamente essa barreira. Porque o presidente eleito, o homem eleito, ele diz que vai defenestrar Paulo Freire, vai extinguir Paulo Freire da educação do Brasil, vai fazer o povo esquecer quem foi Paulo Freire. Eu já disse e agora eu repito até publicamente, se ele tentar fazer isso, ele vai se estrepar um pouco, porque eu digo, nunca educadores do Brasil ou de qualquer parte do mundo esquecerão Paulo Freire. Por quê? Por que Paulo Freire é tão ameaçador para certo tipo de gente? Pois é, ele diz que Paulo era doutrinador e ensinava o comunismo. Paulo diz até em livros dele, eu não sou comunista, nunca fui comunista. Nunca fui comunista. Então, o que Paulo pensava era numa sociedade socialista. Então, perguntava, como é esse socialismo, Paulo? Ele disse, eu não sei como é. É o socialismo que a gente, junto, em cooperação, em harmonia, em comunidade, pudermos construir. É essa a sociedade que nós devemos ter. É aquela que a gente pode fazer. Pode fazer dando possibilidade de autonomia a todos os cidadãos e cidadãs do Brasil. Quer dizer, essa visão do Paulo Freire de emancipação, que está muito presente em toda a obra dele, especialmente na pedagogia do oprimido, quer dizer, ela traz essa visão de luta, de movimentação, de necessidade de emancipação da população, especialmente dos mais pobres, que prejudica quem está no poder, prejudica os que querem a manutenção do poder e da exploração. E isso que Bolsonaro teme, essa visão de que é possível, pela educação, transformar as pessoas? Eu acho, me dá a impressão, é impressão. É a nível sensitivo que eu digo. É que ele nunca leu nenhum livro de Paulo. Tá? Ele nunca leu. Então, um dos filhos dele que leu cita frases de Paulo que qualquer aluno de faculdade entende. E ele fala, quem é que entende isso?
enigmático. O cara escreve, olha o que ele escreveu. Então, nós não somos culpados de que a pessoa não seja apta a ler um dos nossos autores mais famosos e mais bons, vamos dizer assim, mais bons. Paulo é um excelente intelectual, escreve denunciando as coisas com uma beleza de linguagem, quase como uma poesia, nos encantando, mesmo quando ele está condenando, denunciando certas posturas. Então, por causa disso, as denúncias de Paulo já são o anúncio de uma nova possibilidade, não é? Então, Paulo sempre foi um homem dialético. Ele diz, quando eu denuncio, quando qualquer um de nós na sociedade denuncia, nós criamos a possibilidade de anunciar uma outra coisa. Por isso eu acho que esse novo governo que vem aí, a gente deve denunciar toda vez que ele pisar fora do trilho. E vai ser muitas vezes que a gente vai ter que refutar, não é, o que ele vai dizer e o que ele vai fazer. O que nós temos a impressão, até pelas falas dele, é que ele nunca foi uma pessoa muito voltada à intelectualidade. A questão dele era mais ser... Então, essa história de capitão é agora que está servindo para ele. Antes era assim, era um deputado pelo Rio, e ele fala que vai acabar com a violência, só que ele, em 28 anos, não fez isso pelo Rio de Janeiro. O estado dele que votava nele, né? Então, é bastante estranho isso. E fora essa participação quase nula, porque ele tem 2 projetos só que foram aprovados, coisas simples, banais, ele nada mais tinha contribuído. E quando ele faz um discurso, vocês vejam, o discurso no dia que ele recebeu o diploma de eleito presidente do Brasil, ele faz aquele discurso, são frases soltas, ele não tem articulação. Ele diz, nós vamos fazer isso. Aí tem aquele tom de voz que significa fechei, fechei. Então, e são as mesmas frases que ele falou durante a campanha, não é? Porque ele não falou na televisão, ele optou pela internet, não é? E que eu achei muito engraçado, aquela Cristina Lobo, eu acho, da Globo News, que ela chega e diz assim, bem, no discurso de posse dele, ele faz uma articulação, faz não sei o quê. Meu Deus, não precisa para defender um homem chegar e dizer tudo isso. Chega a dizer, é porque interessa a Globo, a gente quer ele. Só que agora não está mais interessando a Globo, eles já começaram, a Miriam Leitão já começou a dar umas raspadinhas nele, o próprio o Jornal Nacional, o William Bonner, também já está dando uma chega para lá dele. Agora ficou tarde, até porque o Poder Judiciário no Brasil se comportou muito mal durante todo esse período. Desde quando tiraram a Dilma inadequadamente, injustamente, sem nenhuma consideração com o povo brasileiro, porque ela foi eleita por 47 milhões, não é isso, de votos. E aí, de repente... 54 milhões. 54 milhões. É bom corrigir. Eu estou ruim com a Dilma. Perdoa, Dilma. É muito estranho que se comportou assim, quando agora, inclusive, a Dodge
É juíza, né? Desembargadora. Procuradora-Geral da República. Não tornou público esse escândalo de que a família recebe dinheiro, quer dizer, nomeia assistentes de mandato na Câmara e parte dele, ou grande parte desse dinheiro, o empregado tem que devolver. Né? Isso, eu acho, quer dizer, é vergonha de todos os lados. E uma vergonha para o Poder Judiciário brasileiro que não tenha denunciado isso. É uma vergonha que o presidente do Supremo Tribunal, Toffoli, né, diz que não houve golpe nem revolução em 64. Houve um movimento de 64. Ele precisa, eu não sei, ou estudar mais para definir muito bem que movimento foi esse. Porque ninguém no Brasil sabe que movimento foi esse. O que a gente sabe, o que a gente estudou, o que a gente presenciou e o que a gente sofreu foi uma ditadura. Uma ditadura que não teve pena de ninguém, que matou barbaramente, que fez muita gente desaparecer. Esta semana nós perdemos Eunice Paiva, que foi casada com o deputado Rubens Paiva, que foi morto e jogado, ninguém sabe se enterrado em algum lugar ou se jogado ao mar. Há quem diga até que ele foi jogado vivo em alto mar. Não sei, a gente precisa pesquisar e ter certeza. Só que, no Brasil, eu acho que houve um erro fundamental. Esse espírito, deixa para lá, coitadinho, mas ele fez isso, mas agora ele está velhinho, não paga por isso. Vejam o seguinte, uma eleição para ter um candidato como o Bolsonaro não podia acontecer nem na Argentina e nem no Chile, porque lá os torturadores pagaram o que deviam à população. Eles pagaram. E aqui não, foi tudo alisado e passado adiante. Então é por isso que a gente chega a um tempo que tem um presidente eleito, que foi capitão do Exército, e que tem como ministro, como o staff de primeira, o staff mais ligado a ele, tem mais militares do que civis. Nem nos governos militares aconteceu este fato. Então, é muito perigoso, porque até o vice-presidente está dando sinais de pessoa mais moderada, mais respeitadora, está dando uma boa impressão. Aí diziam os críticos, ele está assim, pulando, pinotando, para ver quando é que entra, não é? Para ver quando que entra, então tem que sair. Tem muita apreensão, quem se preocupa com o Brasil, e especialmente com a educação, com várias coisas que estão sendo ditas e propostas, né? Tem a questão da escola sem partido, que foi agora arquivada na Câmara, mas que, enfim, pode voltar a qualquer momento. O ensino à distância, né? A proposta de praticamente acabar com o ensino público e gratuito nas universidades federais, cobrança nas universidades. Quer dizer, tem propostas que estão sendo jogadas aí que parecem prejudicar profundamente a educação no Brasil. A educação brasileira está sob ameaça o próprio ensino laico também, né, tem sido atacado. Quer dizer, como é que a senhora vê esse conjunto de propostas e de falas que atacam o nosso sistema educacional? Olha, eu vejo com maus olhos, maus ouvidos e maus pensamentos, porque eu acho que é uma intenção deliberada em fazer a educação aquilo que a indústria,
o comércio necessita das pessoas. Necessita que saiba isso, então é isso que se ensina. É um ensino meramente técnico, tá? Então não ensina a pensar. É tirar o pensar das pessoas. Então eu acho que todas E pensar é perigoso para essa. Pensar é muito perigoso. Sempre foi na história do mundo e aqui no Brasil sempre foi muito forte essa questão contra aqueles que pensam. Porque eu vejo o seguinte, essa perseguição tão grande a Paulo, 15 anos fora do Brasil, se o tivessem pegado, certamente o teriam matado. Por quê? Porque ensinava a pensar, gente. Eles diziam, eu não quero uma alfabetização mecânica. Laleli, lolu, babebi, bocu. Nada disso. Eu quero uma alfabetização, o povo precisa, não é nem eu quero. O povo precisa, o Brasil precisa de uma alfabetização conscientizadora. Então, essa tal de conscientizar, que a gente ouve agora em tudo que é, até em anúncio, o dia inteiro em televisão, a conscientização, só que naquele tempo queriam matar Paulo por causa até dessa palavra, né? Então, é muito dramático. Quer dizer, e se acabar com o ensino público superior gratuito, vai ser um debacle terrível, porque são as universidades federais que fazem as pesquisas no Brasil. Nada saiu até hoje, que eu saiba, de universidades particulares. O Brasil tem grandes contribuições na área de ciências, de diversas ciências feitas nas federais, né? Então isso é uma lástima. Agora, a escola sem partido é assim, é o maior testemunho de que se diz, eu quero esse menino, essa menina, burrinhos, obedientes e dizendo tudo que se passa na escola. Sabe, aquelas mães antigas diziam, foi que você conversou com sua amiga, vamos, diga tudo. Foi que você conversou. Você falou em coisas feias com sua amiga, não é? Se fazia isso antigamente. Então, eu acho que é mais ou menos essa mesma coisa. Quer dizer, eles dizem que o pensamento, aí eles se dirigem muito diretamente a Paulo, é um pensamento doutrinador do comunismo e que tira a liberdade da criança para fazer deles só... tira a liberdade não, como é? Eu estava dizendo que a escola sem partido é acusada de doutrinar. Então, doutrinar, inclusive até na questão de gênero e sexo. Se você se sente atraído por sua amiguinha, então você pode definir que você quer viver com mulher, que você não precisa casar com homem. Então, isso é uma das coisas que eles ficam horrorizados. E aí inventam que houve uma cartilha gay, nunca existiu, não é? Essa preocupação com a questão do corpo, não é? Eu tenho um dos meus trabalhos, aliás, os dois, de mestrado e doutorado, que eu falo da questão da interdição do corpo, não é? E para esse pessoal de escola sem partido é interditar o corpo. Meu corpo é apenas, não é um corpo consciente que pode descobrir, inventar e se aventurar nessa aventura bonita que é conhecer. Não. O aluno tem que decorar, memorizar aquilo que os superiores acham que é bonito e que é certo. Então, não é certo uma relação homoafetiva, então se combate isso. Não é bom o aluno saber quem foi Marx, o que escreveu Marx, o que propôs Marx aos trabalhadores. Não é bom que eles conheçam a filosofia da educação de Paulo, não um conhecimento de doutrinação, mas uma filosofia de educação que traz
para os sujeitos a sua real identidade, que é de homem ou mulher, sujeito histórico. Não é? É essa coisa, não permitir que sejam sujeitos históricos. Então, no momento que o professor fala que Paulo Freire não doutrinou, o menino pode filmar, hoje toda criança tem, imagina, filma com o telefonezinho e pode mandar para a diretora, para a Secretaria da Educação ou até para a presidência, MEC e Presidência da República. Isso vai chegar às mais altas instâncias. Então, essas pessoas serão perseguidas, como já foram, desde o princípio do ano, algumas no Paraná e em São Paulo. E aqui em São Paulo, a questão de, quando a gente estava discutindo o problema que queriam tirar Paulo como educador, patrono do Brasil, algumas meninas foram presas em Santo André, o que elas diziam a lei da mordaça. Distribuíam panfletos, falava a lei da mordaça. Vamos ficar contra a lei da mordaça e contra a ideologia do Escola Sem Partido. E é engraçado, vocês vejam, é de uma ingenuidade, de uma coisa incrível. Um cara que é presidente da República e ele não sabe o que é ideologia, ele quer tudo sem ideologia, não é? A feira sem ideologia, a escola sem ideologia, é tudo sem ideologia. Quando não está carregado de ideologia. Com tudo. Entende? Quer dizer, não existe nada fora da ideologia, não é? Quer dizer... O que ele falou de educação, o presidente eleito, repetiu ontem, é que o modelo tem que ser das escolas militares, né? Que tem que instituir no Brasil o modelo militar nas escolas, né? Voltar à moral e cívica do período da ditadura, quer dizer, é o máximo que a gente escuta aí desse presidente eleito. A moral e cívica era isso, te deixa recluso, você não sabe o que se passa na sociedade, não pode saber. Coitadas das criancinhas, saberem essas coisas todas pavorosas que acontecem no mundo, não podem saber. É isso que eles pensam. Pensam porque é prático para eles, o que é em favor deles. Porque se fosse contra eles, eles não diriam isso. Quer dizer, é uma medida absolutamente ideológica, a proibição de você saber isto ou aquilo, de você conhecer Paulo Freire e conhecer Marx, ou conhecer Camus, ou qualquer um. Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo também. É a questão da religião também. A senhora usou várias vezes a expressão sujeito histórico. O que é sujeito histórico? Bem, se você é um homem, mas vamos dizer que você não tenha essa história de vida que você tem. Vamos pensar você como um homem, como tantos que vivem no Brasil, vamos pensar o quê? Que recolhe papelão pela rua. Vamos pensar nisso. Então, você é um objeto, porque você fica sujeito a toda manobra que a classe dominante quer. Ela não vai proibir você de recolher o papelão, porque é bom para a cidade, você limpa a coisa. Mas você não pode chegar e dizer, olha, acho que nós deveríamos ser remunerados, porque nós estamos limpando a cidade. Você não pode dizer isso. E você sequer pensa nisso. Se algum disser para os outros, você está louco, nós não fazemos nada. Nós somos... esqueci da palavra aí em francês. Mas nós somos apenas criaturas que perambulamos pela rua, não temos casa, não temos escola, não temos família. Então, esse é um objeto, esse não, foi uma criatura que nunca se tornou um sujeito. E no momento em que você se conscientiza, que você sabe que você está fazendo esse trabalho, porque não teve oportunidade de ter outra
opção de ter crescido enquanto intelectual no mundo, você ficou condenado a ficar objeto da sociedade. No momento que você se conscientiza e você começa a lutar contra isso, então você vai se tornando um sujeito histórico. Vai ter a tua marca na história. Então, eu vou continuar aqui nas expressões, nas suas frases. Eu queria mais... a senhora falou, pensar é muito perigoso. Por que é perigoso? E quem considera pensar perigoso? Quem pensar é perigoso para as pessoas autoritárias. Não é? O autoritário quer dizer, faça isso e outro faz mesmo. Não pensa nem se é bom ou se é ruim para quem e nem por que vai fazer aquilo. Então, daí para Paulo a conscientização é aquilo que possibilita você pensar certo. Você examina o processo pelo qual esse evento está dentro da sua sociedade. Então você tem uma visão clara do pensar certo. Rita, você está lançando então esse... Deixa eu ligar aqui. Você está lançando então, vamos rememorar aqui, esse livro, Pedagogia do Compromisso, que pela editora Paz e Terra, que reúne entrevistas, palestras, né, num tom muito coloquial assim do Paulo Freire. E eu, lendo o livro, eu percebi que, e você falou há pouco, da questão do academicismo, que também é outra coisa muito que está sendo atacada. Há um movimento, parece que mundial, contra a ciência, contra a academia. E o Paulo Freire distingue bem, né, a importância da academia, mas que a academia tem que se abrir para o mundo, tem que estar, enfim, sem estar numa torre de marfim, sair da própria, né, tem que estar junto e tal. Mas tem esse movimento grande, né, grande, não sei dimensionar, mas a eleição aqui mostra que tem reflexo no Brasil, essa visão de que a academia ou a ciência, que não está com nada, tem muita regressão no pensamento dos princípios básicos da ciência. A gente se apavora quando vê essas pessoas defendendo, falando contra Darwin, são coisas assim bem apavorantes. Como é que pode, nesse momento, no século XXI, depois de tudo que a gente já viveu, essas ideias tão retrógradas, assim, quase anti o iluminismo, estarem florescendo? Pré-iluministas estarem florescendo. Por que exatamente, porque a educação no Brasil não foi feita para pensar, foi feita para repetir. É aquilo que Paulo chama educação bancária, que você vai, repete. Eu dizia quando eu dava aula, é aquela que você repete, você vai andando, tropeça, quando fica de pé, já não sabe, começa a misturar os elementos daquilo que você falou, não é? Eu acho que o resultado dessa eleição mostra a fragilidade do povo brasileiro, porque muita gente acredita em coisas, nessas fake news, e garantem. Ontem eu tomei um táxi e um cara, ele falava tanta coisa horrível contra o PT e tudo, que eu preferi não me identificar muito como uma pessoa. Eu disse, esse homem é capaz de bater em mim, se eu disser que sou do PT. Então, deixa ele falar. Desculpem. Ele disse, a senhora vê essa história do Brasil invadido, qualquer vagabundo entra no Brasil, as portas estão abertas. Quem fez isso foi Lula. E depois a Dilma completou o serviço dele. Esses venezuelanos entraram porque Lula deixou. Você vê onde chega a ideologia, né? Que eles dizem que não existe.
Eu vou pedir para chupar uma pastilha. Claro. A gente pega ali na bolsa? Eu pego a bolsa ali para a senhora. Eu já peguei. Estamos aqui com a Anita Freire, viúva do Paulo Freire, falando sobre esses temas que a gente está debatendo e preocupado, né, com escola sem partido, com essas ameaças todas à educação. Ela está tomando uma pastilhazinha aqui e já volta. E tem balinha de guaco ali na minha mesa. Eu tenho balinha de guaco aqui, que eu acho que é bem boa para essa situação. Está em cima da minha escrivaninha. Mas a gente fica... Eu não entendo como é que a gente pode voltar para trás, assim, no pensamento. Pois é. Não entendo. É porque também... É uma coisa, e não é uma coisa brasileira, é coisa mundial também. Parece que tem uma articulação internacional para proliferar isso tipo de... Ah, Benalé. Bom. Esse é ótimo, eu uso sempre também. Muito obrigada. Porque a gente parecia ter superado algumas visões obscurantistas básicas, desde, sei lá, século XVIII, não sei, mas a coisa parece voltar com uma força inaudita, que a gente não percebe de onde veio. E eu digo a vocês o seguinte, o meu oculista, um homem muito famoso, foi titular da Unicamp e da USP, na parte de oftalmologia. E durante o tempo que ele foi titular, ele fez inúmeras vezes, quase sempre ele fazia um sábado, um domingo, dedicado às pessoas que precisavam fazer operação em olho e que não tinham condições de se instalar no hospital. Então ele operou milhares de pessoas. E recentemente eu estive com ele disse assim, ele já está aposentado desses 2 lugares, tem uma clínica grande, ele disse assim, eu estou tão decepcionado com o povo brasileiro, não sei, o que é isso? O que fizeram com o nosso país? E as pessoas com esse entusiasmo louco aí, eles disseram, eu não quero mais pensar. Sempre achei que era um povo crítico, um povo forte, e agora vejo desmoronar tudo isso. Eu acho que é isso. A ideologia, Paulo dizia, é aquela que é capaz de miopizar. Você vê a ideologia por um óculos, vamos dizer assim, por um olho que está deformando o que ela é. Então, foi esse fenômeno que aconteceu. Todo mundo olhou para esse candidato acreditando, tem aí também assim uma índole boa do povo brasileiro. Não, mas ele disse que vai fazer. Mas ele disse que não gosta disso. Você tem que ver, não tem condições de pensar para ver se o sujeito é capaz de fazer, se é possível fazer. Porque agora toda hora diz, não, isso ele quer fazer, não pode, é contra a Constituição. Entendeu? Então é muito difícil. O que está acontecendo no Brasil, eu acho que é isso. Uma dificuldade de pensar certo. Uma camada, a camada de classe média, para média para média alta, que já teve mais vantagens em outros tempos e que está se achando assim muito igualada à classe média mais baixa e que então tem comportamentos de sufocar a classe que está para baixo e se juntar à classe que está para cima. Então, essa classe que está em cima, ela quer
está apoiando esse eleito porque ele vai trabalhar para as elites. Todo o pensamento dele, todas as medidas favorecem os bancos, os industriais e os grandes comerciantes, vamos pensar assim. Então, isso pega essa... Estrangeiros, né? E o pior, é favorecendo as empresas estrangeiras. É dando pré-sal, é dando a Embraer. Ontem eu vi um noticiário com meu filho, ele disse assim, 20% aqui, 80% da Boeing. Sabe o que vai acontecer? Dentro de 1 ano, 2 no máximo, eles fecham a fábrica aqui. Sim. E pronto, e ficam dono das descobertas que o Brasil fez com a aviação, com esses aviões da Embraer. Para quê tanta ganância de pegar a Embraer? Uma pessoa me disse que, inclusive, uma coisa importante nesses aviões da Embraer é o formato das asas que eles bolaram, e que é uma coisa inteiramente brasileira, que eles não tinham descoberto ainda, nenhuma companhia, nenhuma pesquisa, que é a que garante mais estabilidade no voo e menos consumo de combustível. Então, eles vão comprar isso e depois manda o Embraer, tira logo esse nome feio aí, tem... Lembra Brasil, tira isso, tira essa porcaria. Parece que querem tirar tudo que lembra o Brasil, né? Usando essa frase. Parece que querem acabar com o Brasil. Sim, o Brasil. sim. Eu acho que existe uma forte intenção de que o Brasil seja carcomido, não é? Chegue a zero. Então, o que nós vamos ser? Isso se a gente não lutar. Mas eu acho que o povo brasileiro aprendeu muito política agora. E essa população inflamada que votou nesse senhor, que começou até a fazer crimes na rua, incentivados por ele, e quando ele viu que a coisa estava ficando feia, ele acalmou mais e se mandar matar, mandar perseguir. Quando eles se derem conta de como é a verdade, vai ter muita decepção, mas muita. Eu não acredito que ele complete um mandato e que tenha essa maioria aí de eleitores no fim de um mandato. Vamos pensar isso. Uma coisa normal, completa os 4 anos. Qual será o percentual de endosso, de aplauso ao seu governo? Vamos ver. Nesse processo de destruição, voltando aí, ele também atinge a educação. Atinge. Diz o seguinte, a educação é realmente o elemento mais ideológico que tem. Você faz uma educação para você ter um estado, um estágio, um país que divide tudo e um que marca as diferenças. Você veja agora essa questão do mais médico. É uma questão ideológica. Quer dizer, eles formaram médicos para situações de emergência, para atender as camadas mais abandonadas, mais sofridas da sociedade cubana e de outros países. Por isso eles vieram para o Brasil e se adaptaram tão bem. Está fazendo muita falta. E é como diz, por uma malcriação de um cara que acha que pode dizer tudo a todo mundo, ele vai, eu acho que sofrer um pouco com isso, né?
de dizer tudo o que ele quer e o que ele pensa para todo mundo. Publicamente desautoriza, humilha pessoas, governos. A Cuba tem um orgulho enorme da educação e da medicina deles, né? Então, esses são dois setores que, vamos dizer assim, comandam quase o país. Quer dizer, enquanto se comanda um país através do desenvolvimento econômico, deixando sempre para baixo, cultura e educação, a gente não vai chegar a fazer o desenvolvimento econômico, tá certo? Então, é preciso entender essa questão. E quando alguns entendem essa questão, como esse governo agora que vai entrar, eles não botam essas duas áreas da vida em destaque para serem priorizadas, para serem valorizadas, serem valorizadas, ocuparem um lugar que deve na sociedade. Quer dizer, educação e cultura são as que podem transformar a sociedade, mas Paulo dizia, elas sozinhas não transformam. É preciso, não é a educação que transforma, mas sem a educação você não transforma nenhuma sociedade. Paulo sempre deixou isso muito claro. Maravilha. Queria falar mais um pouco do livro? Acho que esse livro, quer dizer, você quer falar um pouco mais da ideia desse livro, que traz esses textos, é um Paulo Freire muito solto, assim, uma linguagem muito coloquial mesmo. Você quer falar um pouco sobre a ideia desse livro? O seguinte, quando Paulo faleceu, ele estava escrevendo Pedagogia da Indignação. E tinha somente o 3º capítulo começado. Então eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? Eu não posso publicar um livro só com 2 artigos e mais meio artigo. Então, resolvi juntar outros textos que eu tinha, que não tinham sido publicados, e publiquei Pedagogia da Indignação, Cartas Pedagógicas e Outros Escritos. Porque Paulo tinha pensado em dar o nome de Cartas Pedagógicas, mas a editora queria tirar de qualquer jeito, porque disse que não vende. Todo livro que tem essa coisa de cartas pedagógicas não vende. E Paulo teimava. Então, eu digo, a gente coloca como um subtítulo, não é? E coloquei Indignação. Eu até li há pouco tempo, achei, vamos dizer, para ser mais agradável, eu achei engraçado. Quando um que se diz até freiriano, disse que alguém botou o título de Indignação. Isso é um absurdo, que Paulo não falava nisso. A pessoa deveria, não diz nem que fui eu, a pessoa teve covardia, não disse nem a esposa dele, não. Deveria pôr Pedagogia do Amor. Entende? Eu digo, cada um acha como deve ser, mas eu fiz como eu acho que corresponde ao que Paulo gostaria que fosse, não é? Então, Paulo sempre falou na indignação, na justa indignação, como ao lado do amor, né? Então eu escrevi eu organizei esse livro, e é um livro que eu acho que ainda não foi muito compreendido pela sociedade. Não é daqueles que vende mais.
nos livros de Paulo. Vende bem, mas não é dos que vende mais. Não é? Então, tu me perguntaste... Sim, sobre a gênese desse livro. Então, é o seguinte, começaram a cobrar que eu tinha os manuscritos de Paulo e não estava publicando. Então, saiu Pedagogia da Indignação. Então, depois, eu resolvi juntar os trabalhos de Paulo, que falava sobre educação popular na América Latina para a América Latina. O livro tinha tido uma primeira edição, mas que vocês veem até a diferença. Numa outra editora, que era a Vila das Letras, que era uma editora minha, mas que depois eu consegui muitas coisas, sobretudo o Brasil, que aqui não tem o capítulo Brasil. Agora, falta numa divulgação que eu vi, até mandei dizer para a Record, não falo no Paraguai. Paulo também tem discursos, ele foi lá, ficou, eu acho que praticamente uma semana no Paraguai. E esses trabalhos lá foram transcritos. Não é? Então, eu coloquei por ordem alfabética. Antes tem uma apresentação minha e um prefácio de Pedro Pontual, que é uma pessoa que se dedica muito à educação popular. Aí tem sobre a Argentina, aí a parte 2 é sobre o Brasil. A parte 3, Chile. 4, Nicarágua. Depois 5, Paraguai, que não tinha sido colocado. E a última parte, 6, é sobre o Uruguai. Então, tem uma linguagem absolutamente corrente, uma linguagem mais popular, de mais fácil acesso do que obras que Paulo escrevia, como eu dizia, a sombra desta mangueira. Ele ficava lá no escritório dele e ele ficava escrevendo. Mas Paulo era um homem tão receptivo. Ele estava lá escrevendo, eu chegava, fazia um carinho, perguntava uma coisa, falava outra que não tinha importância nenhuma. E aí ele me fazia um carinho. Nunca me disse, tu me perturbaste. Nunca, nunca. E muitas vezes eu interrompi. Não é? Ele achava que era uma hora que eu sentia vontade de ter ele. E que era, né? A vontade de ter a voz dele, a presença dele na minha vida. Foi uma coisa importantíssima, não é? Eu acho que eu cresci muito, não só intelectualmente, mas nos meus afetos, nas minhas raivas, nos meus amores. Eu consegui crescer muito com a presença de Paulo, porque ele era absolutamente aberto a aceitar o outro como o outro era, não é? E é claro, sempre o respeitei muito, respeito enorme por Paulo. Nunca fui, nunca o desrespeitei, nunca, não é? Eu acho que isso foi uma das coisas que nos uniu tão fortemente. Eu acho que é amizade. A gente tinha uma amizade enorme um pelo outro. Amizade. A gente tinha também orgulho um do outro, não é? E, sobretudo, a gente teve uma vida sexual muito intensa, muito fortalecedora da vontade de viver e de trabalhar. Bom. Muito legal. Acho que aqui a gente vai encerrando essa conversa tão apaixonante, emocionante
com a Anita Freire, contando sobre ela e Paulo Freire, sobre a importância do trabalho de Paulo Freire para o Brasil, né? Para as crianças brasileiras, para o futuro do Brasil, e como esse patrimônio precisa ser defendido por todos aqueles que defendem o Brasil. Antes da gente partir para o encerramento, eu queria convidá-la, não sei se ela quer fazer a sua mensagem, aí, aquelas palavras finais, a mensagem para os internautas, para quem está... Você sabe uma coisa? Com todo respeito a você, era engraçado. Quando chegava um repórter, um entrevistador, e dizia, professor, deixa a sua mensagem. Aí Paulo dizia, meu filho, eu não sou papa. Só o papa que dá mensagens. Então, mas como é costume nosso falar em mensagens, quer dizer, é aquilo que a gente tenta resumir, ou mesmo não resumindo, tem a ver com aquilo tudo que a gente falou antes. O que eu desejo é que as pessoas amem de fato esse país. Nosso país é um país maravilhoso, de homens e mulheres fortes, trabalhadores. Nós não somos em nada inferiores às pessoas de outro mundo. Não podemos aceitar que pessoas dizem, eu vou deixar essa porcaria aqui. Então vá logo, vai. Miami está assim de gente muito boa para juntar lá, né? Então, eu acho que a gente tem que cuidar cada um de si, cuidar da família, mas cuidar da comunidade e cuidar do nosso país. E isso significa patriotismo. Patriotismo ficou como uma coisa meio vergonhosa. No Brasil não se fala que ele é patriota. Esse cara aí até falou outro dia, precisamos ser mais patriotas. O que ele entende por patriotismo talvez não seja a mesma coisa que eu entendo. Mas eu acho que a gente tem que ser mais patriota. A gente deve defender mais o nosso país. Nós temos não só as coisas que Deus nos deu, que está aí por debaixo de terras e de mares, mas nós temos um povo absolutamente notável, um povo que se miscigenou de uma forma que deu ao brasileiro características únicas de uma certa docilidade, embora agora apareça muita parte de agressividade, que tem muito de criatividade, que tem tolerância e que tem sempre uma razão de ter uma amizade. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Bom, a gente vai encerrando aqui, lembrando a você que toda essa entrevista riquíssima, esses momentos aí de história de romance, história de luta, né? Você encontra no nosso canal de vídeo, está disponível, daqui a pouco já vai estar disponível lá o vídeo da entrevista, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, o Tutameia é escrito com letras maiúsculas. Também no nosso site, tutameia.jor.br. A gente te convida para que você se inscreva no nosso canal de vídeo, clique lá nos notificações, curta a nossa página nas redes sociais, enfim, fique ligado no jornalismo dos Tutas para sempre saber das novidades que a gente está aprontando aí pela internet afora. Anita Freire, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco, por essa aula aqui que a gente teve. E a gente se despede, então, de vocês. Aqui eu esqueci de lembrar que nós estamos com uma flor do coletivo Flores pela Democracia, que está aqui no nosso cenário, uma flor amarela dos Tutas. E então é isso. Muito obrigada por você que nos acompanhou. E nos curta aí nas redes. É isso, então? É isso, então. Então tá. Tchau, muito obrigada pessoal. também. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.
Pode deixar.